Uma nova agressão física em um debate eleitoral. Uma violência que volta a envolver o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Um candidato que entrou na campanha com uma estratégia autodeclarada de provocar tumulto. Uma estratégia que, a menos de 2 semanas do primeiro turno, mostra seu esgotamento. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 24 de setembro de 2024, dia em que repercute o soco que o assessor de Pablo Marçal deu no marqueteiro de Ricardo Nunes. A agressão ocorreu na noite de segunda-feira, no fim de um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Grupo Flow e pelo Nexo Governamental 11 de agosto, que não tem relação com a gente e é uma entidade estudantil da Faculdade de Direito da USP. O ataque aconteceu logo depois que Marçal foi expulso do programa por violar as regras. O candidato do PRTB ofendeu Nunes e recebeu advertência do apresentador. Ofendeu de novo o atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB. Recebeu nova advertência. E, nas suas considerações finais, voltou a dizer que, caso eleito, vai prender o prefeito por suposto envolvimento com desvios em creches. A gente escuta agora o momento em que Marçal é expulso e, logo depois, o soco do funcionário do candidato nos bastidores. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha. Quem prende é a polícia, seu vagabundo. Polícia Federal. Você é o condenado, rapaz. Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha 10 minutos, por favor, não pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. Não se retire, por favor. O senhor está excluído. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal, batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que... Segura ele. O agredido se chama Duda Lima. Ele foi atingido no supercílio, sangrou bastante e foi levado ao hospital, onde levou 6 pontos no rosto. Depois, prestou depoimento numa delegacia na Zona Sul paulistana, próxima ao Esporte Clube Sírio, onde ocorreu o debate. O marqueteiro pediu à polícia medidas de proteção contra o cinegrafista Nahuel Medina, responsável pelo soco. Medina foi detido depois da agressão. Ele também prestou depoimento aos policiais, fez um boletim de ocorrência contra Lima e foi liberado da delegacia na madrugada dessa terça-feira. Marçal disse lamentar o episódio, mas alegou que Nahuel Medina foi provocado. Um vídeo compartilhado nas redes sociais do candidato mostra Duda Lima tentando arrancar um celular das mãos do cinegrafista logo depois da expulsão. Já Duda Lima nega que tenha agredido o assessor de Marçal antes de levar o soco. Ao site G1, ele afirmou que não tem a menor ideia do porquê da investida de Medina e disse que acha que a agressão foi premeditada. O mesmo foi dito por outros membros da campanha de Nunes. O marqueteiro também disse o seguinte: "Nunca vi nada igual na minha vida, tenho bastante experiência. A impressão que dá é que estamos lidando com um bicho." Lima foi marqueteiro de Jair Bolsonaro na campanha de 2022, quando o então presidente buscou e perdeu a reeleição. Ele foi indicado para trabalhar com Nunes por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Bolsonaro que faz parte da coligação que tenta reeleger o atual prefeito. O soco no programa de segunda-feira é o segundo episódio de violência em debates na eleição paulistana de 2024. Num evento da TV Cultura, em 15 de setembro, Marçal foi agredido com uma cadeira por José Luiz da Atena, candidato do PSDB, após provocar o apresentador e dizer que ele não era homem para bater nele. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Nossos comerciais, por favor. Depois do ataque, a transmissão do debate foi interrompida e Datena foi expulso do local. Marçal pediu uma ambulância e foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês. O candidato do PRTB publicou vídeos nas redes sociais deitado dentro do veículo. Dias depois, Marçal admitiu que fez uma cena, que não precisava da ambulância para chegar no centro de saúde, como a gente escuta agora. Eu assim na maratona do Flamengo. Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí.
Dava pra ir correndo pro hospital. Tranquilo. Não, dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada é o de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Ainda não é possível saber o efeito da violência do debate de segunda-feira nas intenções de votos dos candidatos, mas pesquisas realizadas depois da cadeirada apontaram uma estagnação no crescimento de Marçal e um aumento na rejeição a ele. Pesquisa Datafolha, divulgada em 19 de setembro, por exemplo, mostrou que 47% dos paulistanos não votariam de jeito nenhum no candidato do PRTB. O resultado é 17 pontos percentuais a mais do que no início de agosto. Esse índice foi puxado especialmente pelo eleitorado feminino, pelos católicos e pelos mais pobres. Enquanto isso, Datena parece ter se beneficiado do episódio. Em 18 de setembro, numa caminhada com eleitores no Capão Redondo, depois do debate da TV Cultura, o candidato tucano foi recepcionado por apoiadores segurando cadeiras, comemorando a agressão. Para jornalistas, Datena disse que não acha legal receber parabéns pelo ato. Já Felipe Soltelo, marqueteiro do jornalista, disse o seguinte para a rede CNN Brasil: cadeirada democrática. Precisou uma insanidade para bloquear outra. O goiano Pablo Marçal, empresário, influenciador digital e autodenominado ex-coach, se filiou ao PRTB em 2024 e a legenda anunciou a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo em maio. Esse anúncio rachou o partido e uma ala do PRTB questiona na justiça sua candidatura, alegando que ele não cumpriu o regimento da legenda. O candidato tem um programa de governo vago. Ele fala sobre a criação de uma rede de teleféricos para interligar as comunidades periféricas da cidade de São Paulo e sobre a promoção da mente empreendedora nas escolas, com disciplinas sobre o tema. Na campanha eleitoral, Marçal aposta no tumulto, faz acusações a adversários sem lastro na realidade, provoca oponentes e desvirtua os debates. Os momentos rendem cortes em vídeos para as redes sociais. Cortes, aliás, que fizeram ele ser investigado pela Justiça Eleitoral. A apuração aponta que o candidato promove uma espécie de gincana entre os seguidores, valendo dinheiro, para estimular o compartilhamento de trechos de seus vídeos, o que é proibido pela lei eleitoral. A estratégia de tumulto inicialmente parecia ter se traduzido num crescimento nas intenções de voto. Marçal disparou nas pesquisas. Um levantamento do Datafolha sobre a corrida eleitoral divulgado em 22 de agosto mostrou esse crescimento. Depois de subir 7 pontos percentuais em 2 semanas, Marçal apareceu em empate técnico na liderança, junto com Guilherme Boulos, candidato do PSOL, e o atual prefeito Ricardo Nunes. O influenciador cresceu ao dividir o eleitorado de extrema-direita em São Paulo, avançando principalmente sobre os eleitores do bolsonarismo e, portanto, tirando votos do atual prefeito, que recebe o apoio formal do ex-presidente. Essas estratégias do Marçal de apostar no ataque direto, no tumulto e em tirar os adversários do prumo não são novas, segundo a cientista política Tatiana Chicarino, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Numa entrevista ao Nexo, ela lembrou que a eleição de 2016, que elegeu Donald Trump nos Estados Unidos, e a de 2018, que elegeu Jair Bolsonaro no Brasil, são paradigmáticas desse modelo que agora é usado por Marçal. Isso tudo junto com a difusão de desinformação, vocalizada pelo candidato e disseminada de modo industrial. A cientista política afirma que retirar Marçal do fluxo de informação e dos algoritmos é uma saída. Segundo ela, se interditar o polo, a pessoa fica falando sozinha e não há repercussão da mesma forma. Para a professora, qualquer tentativa de normalização da postura de Marçal é extremamente danosa para a democracia. O Fernando Abrúcio, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor na Fundação Getúlio Vargas, disse para o Nexo que, apesar da atração de parte do eleitorado brasileiro com o discurso antissistema, candidatos que exageram essas ideias ou constroem sua imagem unicamente a partir delas tendem a não conquistar a maioria dos votos. Para o Abrúcio, o Marçal tornou o discurso antissistema mais virulento que em eleições anteriores, protagonizadas por candidatos como Bolsonaro e o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, João Dória. Você ouve o Abrúcio agora. Na verdade, o Pablo Marçal queria receber a cadeirada. Estava tudo pronto para ele. Então, o grau de violência chegou a isso. Ele provocou por 2 debates seguidos o Datena para receber uma cadeirada e ele imaginou que seria levado ao hospital, tal, e com isso ele ganharia ponto. Na verdade, o feitiço virou contra o feiticeiro, né? As pessoas perceberam que era feio. Eu acho que ele exagerou demais
no vestuário antissistema, né, no dress code antissistema, digamos assim, e com isso até enfraquecer o antissistema. Eu acho que é interessante notar que talvez uma das lições dessa eleição é que quem quiser se apresentar como antissistema não precisa ter essa virulência, essa tentativa de ter uma presença, digamos, quase sempre recortada da realidade, né, como o Pablo Marçal criou, né, uma onipresença mesmo com esse recorte da realidade, porque pareceu exagerado demais. Eu acho que... O Durma com Essa volta já. A Organização Mundial da Saúde estima que 14% das crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos no mundo têm algum tipo de transtorno mental. E o Brasil segue essa tendência. Pesquisas apontam a ascensão de transtornos e da probabilidade de suicídio desse grupo no país. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, o que dizem esses levantamentos? Essas pesquisas mostram que o quadro da saúde mental de crianças e adolescentes brasileiros preocupa, sobretudo o aumento da probabilidade dessa faixa etária tirar a própria vida. Uma análise de dados do Ministério da Saúde realizada pela Fiocruz Bahia mostra que a taxa de suicídios cresceu 6% de 2011 a 2022 entre pessoas de 10 a 24 anos. As autolesões, 29%. Esses números superam os registrados na população geral, cujas taxas de suicídio e autolesão cresceram, respectivamente, 3,7% e 21% no mesmo período. A ansiedade, que pode se tornar uma doença quando é excessiva e persistente, é outro problema. Dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, mostram que, pela primeira vez desde o início da série histórica, em 2013, os registros de transtorno de ansiedade entre as crianças são maiores do que entre os adultos. Os pesquisadores da área têm um entendimento em comum. Há uma epidemia de psicopatologia entre crianças e adolescentes no país. Isadora, quais os motivos da piora dos índices e como enfrentar essa questão? Há uma junção de fatores que desencadeou essa crise, que foi agravada pela pandemia de Covid-19, pela necessidade de isolamento social e mudança de toda a dinâmica da vida escolar e social das crianças e adolescentes. Mas existe um fator unânime entre os psiquiatras, que é o seguinte: elas passam tempo demais em telas. O uso excessivo de celulares, tablets e principalmente de redes sociais tem uma forte influência nesse adoecimento. A explicação é que o nosso cérebro, e ainda mais o de crianças e adolescentes, que está em pleno desenvolvimento, não foi feito para tantos estímulos. Falta de autonomia e independência das crianças e adolescentes, que brincam menos na rua, por exemplo, e realizam poucas atividades cotidianas sozinhas, é outra hipótese. O letramento em saúde mental com professores, para que eles consigam detectar o problema, ajudar os pais e encaminhar adequadamente ao tratamento, que está disponível no SUS, é um dos principais mecanismos para reverter o adoecimento. Além disso, a participação e responsabilidade da família é crucial para supervisionar e limitar o acesso aos eletrônicos, além de proporcionar outros tipos de atividades, como brincadeiras ao ar livre. O texto da Isadora faz parte da série Saúde Mental em Contextos Escolares, realizada pelo Nexo em parceria com a Fundação José Luiz Egídio Setúbal, instituição que atua em iniciativas dedicadas à melhoria da infância. Você lê o material com acesso livre no nexojornal.com.br. Dos sinais de esgotamento do Vale Tudo de Pablo Marçal ao quadro da saúde mental de crianças e adolescentes no Brasil, durma com essa. A pesquisa Datafolha, citada no programa, foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 03842-2024. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, colaboração de Mariana Vick,
participação de Isadora Rupp, edição de áudio de Bruno Bimbate e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até lá.